Lucas, capítulo 22, versículo 39. Aleluia! Quem achou de Calém? Amém! Está escrito assim: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Até aqui. Lucas 39 vai contar desde o momento que Judas traiu Jesus até o momento que Jesus é preso. Mas antes do momento que Jesus foi preso, ocorreu a última ceia e Jesus foi para o Monte das Oliveiras, como era de costume deles, junto de 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E ele pediu para ele que eles guardassem e vigiassem enquanto ele orava para o Pai. E quando vemos a oração que ele faz para o Pai, é uma oração que a gente nunca viu Jesus fazendo antes, que é uma oração pedindo: Deus, se possível for, afasta-te de mim este cálice. Porque, Senhor, se possível for, não me faça passar por isso. E é interessante, como eu comentei, porque a gente nunca viu Jesus fazendo isso, Jesus excitando em seguir o comando de Deus. Mas aí que entra, nós vemos Cristo como Deus, como um homem de milagres, mas esquecemos que, além de Deus, Cristo é humano. E assim como humano, como o lado humano que ele tem, ele é igual a todos nós. Eu lembrei quando o Petros me falou que eu queria pregar essa semana, instantaneamente me veio essa palavra, porque era uma palavra que eu já pensava há muito tempo. E eu lembrei, quando eu estava vendo sobre esse lado de Jesus, de uma aula de filosofia que eu tive lá no primeiro ano, não vou lembrar, que o professor virou para nós, para a turma, e falou assim: peguem um caderno e desenhem o que vocês acham que é um ser humano. E eu lembro que eu fui lá, eu lembrei que eu me orgulhei da minha resposta daquele dia. Eu fui lá e eu desenhei: o ser humano para mim é como um dado. Se você tiver uma visão superficial, uma visão só por cima, tu só consegue ver um lado desse dado. Mas quando você se afasta e começa a rodear esse lado, você percebe os outros lados dele. Assim somos nós, como nós apenas observamos com as pessoas, principalmente porque essas pessoas sofrem, porque essas pessoas falam sobre nós só temos uma versão superficial do que a pessoa realmente é. É como uma frase que eu gosto: se você acredita em tudo que ouve, então não há diferença entre a mentira e a verdade. E sempre que um dado, não importa quando você gira o dado, sempre vai ter um lado que vai estar apontado para baixo, um lado que não importa o quanto tu rode, não importa o quanto você estude, você nunca vai conseguir ver esse lado, porque é um lado secreto entre a pessoa. Só quem conhece o interior da pessoa conhece esse lado que existe. E todos nós temos esse lado, um lado que nós não queremos mostrar para ninguém. E é exatamente por isso que Jesus se afastou de seus discípulos, porque ele não queria mostrar esse lado, o lado fraco, digamos assim, dele, porque é um lado que só ele e Deus conhecem. Por isso ele se afastou. Mas aí
estava criando um paradoxo, porque em Mateus 11:28, Jesus disse: "Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mas agora, quem está precisando de alívio é o Jesus. Então, quem vai consolar o Consolador? Então, por isso que quando Jesus estava na sua oração, ele começou a se desesperar, a ponto de sair sangue. Todo mundo conhece essa história, de sair sangue do seu corpo, até que o anjo do Senhor veio e o confortou. E depois disso, quando Jesus orou, o livro de Lucas não especifica quantas vezes Jesus orou, mas já o livro de Marcos, sim, Jesus orou 3 vezes. É por isso que é importante, quando for ler sobre Jesus, ler os 4 evangelhos, pois os 4 evangelhos foram escritos com propostas diferentes para pessoas diferentes, com perspectivas diferentes. O livro de Mateus foi escrito para os judeus, com a intenção de mostrar que Jesus era o profeta messiânico, que ele era o Messias, que ele era o Messias, o Salvador. O livro de Mateus foi escrito para os romanos, com um toque mais de ação, com muito imediatarismo. Estou aqui, quando eu estava pesquisando, falava que no livro de Mateus ele usa muita palavra imediatamente. O livro de Marcos, que foi escrito para o livro de Lucas, que foi escrito para os gentios, para nós, e o livro de João, que foi escrito para os cristãos, para fortalecer a fé cristã. E com essas diferenças, você percebe diferentes perspectivas. E você se pergunta como que Marcos sabia quantas vezes, ele nem está falando, como que Marcos sabia que Jesus foi 3 vezes, orou 3 vezes? Porque o livro de Marcos nada mais é do que o Evangelho escrito por Marcos, só que é da história de Jesus na perspectiva de Pedro, com o testemunho de Pedro, que falou para Marcos que digitou. Que escreveu, não tinha computador na época. Mas então nós vemos esse lado excitante de Jesus, e nós vemos que o anjo de Deus, vendo que não tinha ninguém para consolar, Deus mandou um anjo consolar. Porque quando você sendo o consolador de alguém, como que você vai ser consolado no seu momento de tristeza? Que nem está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo, é bem no começo do capítulo. Eu não posso ir por vocês para entristecê-los se vocês são aqueles que me alegram. Quando você consola, você quer alegrar a outra pessoa, mas você não quer mostrar as suas fraquezas. Mas quando não tem ninguém para te confortar, Deus manda alguém para te confortar. O próprio Deus, ele faz questão de enviar seu Espírito Santo e vai te confortar. E Cristo, mesmo depois das 3 orações, sem se cansar, ele sempre orava. Ele orava exatamente assim nas 3 orações. Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que permaneça ainda a sua vontade. Se nós que já temos medo do que não sabemos que vamos passar, imagine Jesus que Deus já falou para ele, já sabia exatamente o que ele ia passar, as dores que ele ia passar, tudo que ele teria que sofrer. Ele já sabia exatamente, por isso ele estava pedindo tanto a Deus: Deus, passa de mim esse cálice. Mas Jesus, ele entendia que não era por ele que ele estava passando esse cálice, era por nós que ele ia passar. Porque quando tu faz algo para si mesmo, você às vezes não está falando o suficiente. Mas quando você faz algo para quem que você ama, você vai dar tudo de si. É como algo que estava em alta no Instagram sobre irmãos, falando que irmão é uma coisa engraçada, que
que eu não pegaria um copo de água para o meu irmão, mas eu daria a minha vida por ele. Como sempre, existia exceção para tudo, mas nesse caso, Deus, Ele não daria aquilo que Jesus, assim como Deus, Ele não daria aquilo que a gente quer. Ele não daria conforto, não seria nosso mordomo, mas Ele deu a vida pela gente, para que nós possamos ser livres. E sempre pregam assim que tu que vai ser o vencedor, tu que vai ser o líder, tu que é o protagonista da história, sendo que não. Se todo mundo vai ser líder, quem vai ser liderado? Como que você vai ser um líder com subordinado se todo mundo é líder? Mas não, nem todo mundo é protagonista de uma história. Às vezes nós somos só protagonistas da história do Pedro como pastor. Às vezes somos só protagonistas da história de alguém. Somos só coadjuvantes, da história de alguém. Mas podemos não ser os coadjuvantes, os protagonistas da história. Mas nós somos os coadjuvantes, mas são os coadjuvantes que fazem o protagonista evoluir numa história. Você pode não ser a pessoa mais importante da história, mas você vai fazer o protagonista ser importante. Você pode ser o amigo sábio com ele, aquele que aconselha. Você pode ser simplesmente alguém que vai confortar ele no momento de dor, no momento de perda. Ou você vai ser só aquele amigo que não fala nada com nada e que te vê e se quando solta umas pérolas muito boas que parece que você é o próprio Freud. Mas assim, Jesus ele morreu por nós e nós devemos sempre procurar ele. Porque quando nós devemos fazer, se Jesus pagou o maior preço que ele podia ter pago por nós, que não merecemos, quem somos nós para fazer menos do que ele? E como a Bíblia fala, sejamos imitadores de Cristo. Nós devemos sempre pregar o bem e pregar o que é certo. Nós temos sempre que lutar. É como uma frase que eu gosto. Você tem que lutar. Se você ganhar, você vive. Se você perder, você morre. Mas não dá para ganhar sem lutar. E nós devemos sempre lutar. Jesus ele trouxe a espada e ele quer que nós a usemos. E assim eu agradeço a minha oportunidade.